Boa noite a todos e a todas. Pedimos aí desculpa pelo atraso no horário aí. Nós estávamos com alguns problemas técnicos aqui. E também, como os companheiros viram nos últimos programas, nós tivemos um corte no final. Não fomos nós que cortamos, mas teve algum problema na transmissão e os vídeos ficaram cortados. Então nós estamos aqui meio que numa fase de criação aí do podcast. Hoje nós temos um convidado especial, o Volmir, companheiro aí da diretoria, secretário-geral, e nós vamos aí bater um papo sobre, fazer um balanço aí dessa nova gestão, né? Eu vou passar, antes de passar para o Volmir, só vou dizer uma coisa bem geral, que eu vejo muitas mudanças, né? Há uma grande mudança de fundo político, né? Uma mudança de política sindical, já falei isso várias vezes, mas isso tem implicações muito práticas, né? E aí eu vou usar como exemplo uma coisa bem concreta, que é esse próprio podcast, né? Então, nós estamos aqui criando um podcast, e isso isso está ligado com a mudança política do sindicato, né? Uma coisa concreta. Mas toda essa mudança, esse processo de mudança, exige muito trabalho, muito esforço, muito investimento, energia, né? Então, queria só falar isso de modo geral, como algo marcante aí desse balanço de gestão. E aí vou passar aí para o Volmir, passar a bola. Bom, boa noite, pessoal. Bom, é um prazer estar nesse espaço aqui, que é um espaço que, como o Marcelo disse, é um espaço coletivo, né? É mais um espaço coletivo das lutas necessárias que a gente tem que travar. Antes ainda de começar aqui, a gente estava lembrando, né, Marcelo? Lá antes da pandemia, ainda quando a gente ainda estava tateando, né, no escuro, com o uso dessas novas tecnologias para fazer videoconferência, para poder fazer transmissão pelas redes sociais, e a gente já estava ali, né, maquinando, falando como é que a gente pode usar isso aqui, né, para a gente poder fazer uma discussão política, uma discussão sobre a universidade, sobre o sindicato. E aí veio a pandemia, acelerou bastante esse processo, a gente teve que se virar nos 30 e com água no pescoço, todo mundo teve que aprender, né? Seja para poder dar as aulas remotas por videoconferência, mas também para fazer os eventos, para poder se comunicar, e o principal também, né? Para poder fazer a defesa da classe trabalhadora ali em 2020 e 2021, onde a gente perdeu muitos direitos e houve ataques muito pesados, né, contra a classe trabalhadora. A gente está falando agora, por exemplo, do congelamento dos quinquênios, né, que está sendo revertido agora, mas esse congelamento aconteceu justamente ali naquele momento, né, quando teve ali aquela política, né, que a gente chamava da PEC do fim do mundo, né, você lembra disso assim? Era contenção, um teto de gastos absurdos assim, e que atacou pesado o serviço público, né? E ali do Temer ou do Bolsonaro? Vinha no pacote do Temer, né? Mas aí 2020 e 2021, aquilo ali foi... O Temer era tudo do fim do mundo. Tudo que o Temer fazia tinha PEC do fim do mundo, e depois vieram esses congelamentos, né? Ali em 2020 e 2021, que era um acentuamento, né? Dessa política de teto de gastos. Diz assim, ó, a pandemia não dá para gastar com o serviço público. Que era um contrassenso absurdo, né? No momento que mais você precisava de políticas públicas, os caras, eu falo Congresso Nacional, naquele caso também a presidência, atacaram pesadamente os servidores públicos, né? Então foi uma conquista nossa agora ter essa reparação, e a gente ainda está vendo como é que isso vai ser feito aqui no contexto nosso, do Mato Grosso do Sul, que é reverter, né, o pagamento aí dos quinquênios que foram congelados ali nesse período de 2020, 2021, né?
Então, assim, as tecnologias foi o que deu para fazer naquele momento e elas ficaram, né? Então, a gente chegou agora, em 2025, 2026, já muito mais tarimbado, sabendo utilizar melhor. Ainda estamos aprendendo muito, né, sobre como utilizar essas ferramentas, mas que, enfim, o podcast aqui, que é uma ideia, né, do nosso presidente, do Marcelo, aí, que sejam desses espaços para a gente poder conversar, né, com a base, trazer informações, suscitar ideias, né, e principalmente ajudar a organizar nossas lutas, né. Não, só falar que você tocou num ponto interessante, reforça até o que eu estava dizendo. O podcast, essa tecnologia, nova tecnologia, né? Nova tecnologia, tem que ser uma arma para os trabalhadores, né? Então, como é que... Quer dizer, é uma coisa muito básica hoje, é uma tecnologia que tem que ter, né? Então, a questão é como que os sindicatos ou os trabalhadores não têm isso? Por que não tem isso, né? Então, criar esse podcast, como nós estamos fazendo, com todas as dificuldades, né? É um grande passo, mas ainda é uma coisa básica. Mas é um grande... significa uma mudança no sindicato, dele ter algumas ferramentas básicas. Parece que o sindicato estava sem as ferramentas básicas, né? Nós estamos criando coisas básicas para o sindicato poder funcionar de verdade como um instrumento de luta da categoria, e você tem que ter essas ferramentas, né? Eu acredito muito assim também que as formas tecnológicas, os suportes, eles muitas vezes chegam com um ar de novidade também, e a gente tende a ver só como progresso e como algo positivo. Muitas vezes é uma relação de perdas e ganhos, que a gente tem que ficar atento a isso também. Por exemplo, né, a nossa categoria docente, né, eu sei que os professores que nos acompanham sabem disso e vivenciam no cotidiano, a gente tem, de algum modo, uma nova cultura que foi se constituindo com a pandemia e ficou como um legado para nós hoje, que é de se acostumar, eu diria que excessivamente também, a fazer o nosso trabalho por meio remoto, né? A realizar o nosso trabalho de uma maneira virtual. E o trabalho virtual também, assim, muito cheio de contradições, né? Então, assim, é muito bom que a gente se aproprie dessas tecnologias, mas um ponto de vista mais dialético pressupõe a gente pensar também que houve perdas nesse processo, né? Então, por exemplo, a gente se desacostumou de velhas práticas muito básicas, como essa que a gente estava conversando um pouquinho agora, que é, por exemplo, né, nós professores, agora que a gente está reivindicando reposição salarial, é um momento muito importante agora de, inclusive, tensionar, cobrar o governo, né? Isso tem que ser feito no nosso cotidiano. Então, o podcast é importante, os cortes que depois, né, vão lá para o Instagram são importantes, mas olha, esse velho trabalho analógico de você pegar assim, né, um panfleto, colar um cartaz, porque olha só, isso ainda surte muito efeito, surte tanto efeito que arrancam, né? Não é isso? Arrancaram todos os cartazes que a gente colocou. Marcelo andou colando uns cartazes aí, pessoal, antes. Não sei, não foi eu, não. Antes do colocaram. Não foi você? Não. Mas eu vi que tava lá os cartazes. Antes do carnaval, e aí parece que já arrancaram. No dia seguinte. Lá em Campo Grande também não fui eu, né? Não. Vamos algumas pessoas lá. A gente colocou umas faixas lá na entrada da unidade e também arrancaram, né? Então, assim, quer dizer, incomoda, né? Isso é uma mudança no sindicato também. E isso tem... essas mudanças, vamos dizer, a gente está falando do balanço da nova gestão. Essas mudanças, elas são significativas, né? Por quê? Porque incomodou as pessoas. E aí é interessante que a gente também mexe com a nossa própria base, que está, tipo, enferrujada, né? Então o pessoal fala assim, faixa, como se fosse... Cara, os caras colocaram uma faixa, né? Quer dizer, nós estamos numa situação tão, assim... de paralisia, que parece que colocar uma faixa é uma coisa quase que um pecado, né? Porque justamente porque o sindicato parece que estava morto, né? Essa é uma das coisas fundamentais que eu acho que a gente não pode esquecer e que é um desafio político mais geral até do que a questão da DOEMS, mas da organização dos trabalhadores de forma geral,
é não cair demais na armadilha do virtual, né? Então, se o nosso trabalho, em boa medida, foi mais virtualizado, né? A gente tem um processo mais amplo de uberização, né? Que é o trabalho virtualizado, né? No qual a estrutura de comando e de poder ela é muito dissuadida, né? Você não percebe onde que essa estrutura está. No nosso trabalho, se a gente parar para pensar, houve uma entrada já grande desse processo de uberização, né? Então a gente trabalha por demandas, essas demandas são um trabalho já virtualizado e muitas vezes a gente nem está se encontrando tanto como deveria no nosso espaço de trabalho, porque é ali que a gente, né? É quando os corpos se encontram, quando a gente discute o espaço compartilhado, é ali que, né, a política se faz e é ali que os trabalhadores ganham força. Então, assim, né, o virtual é importante, mas lembrar que essas práticas analógicas, de olhar as conversar pessoas no nos olho, corredores, né, de panfletar, de fazer até um piquetinho, conversar, claro. Conversar, o que for possível da gente fazer, a gente tem que fazer também, porque essas práticas são muito importantes e são elas que dão força para as nossas lutas e para as nossas demandas, né? As reuniões presenciais, importante, Sim, assembleia claro. presencial, nós temos vários problemas. Então, acho que esse é um desafio para a nossa categoria, que é uma categoria que pegou essa herança da pandemia de perceber que o seu trabalho foi muito virtualizado, né? E que a gente precisa reencontrar formas de se organizar presencialmente para reivindicar politicamente. Ô, Valmir, é o seguinte, você vai sentir, eu acho que você já está sentindo hoje o negócio de falar 20 minutos, que você falou, não, tem que ser 20 minutos e tal. A gente não entrou no tema ainda, você falou de um monte de coisa. Não, 20 minutos, é certinho aqui. Não, já entramos, claro, falamos um pouco sobre o Está balanço. controlando o tempo, ele não vai deixar, gente. Não, mas eu queria que a gente conversasse mais, tratasse mais da questão do balanço, né, a gente já falou, a questão da mudança de política é um balanço já, né, da nossa nova gestão. Toda essa discussão de ter um podcast, de colocar faixa, né, já é uma mudança, já é um balanço da gestão, alguma coisa nova, né? E tudo que é novo traz bastante esforço e tal. Mas eu conversei com você um pouco antes, algumas ideias, né, sobre o processo que nos trouxe até acho que é importante talvez falar um pouco do processo da eleição que nos trouxe para o sindicato, os desafios que a gente tem, né? E, bom, a pauta salarial, como andam as negociações. Claro. Então, se você quiser falar um pouco sobre esse processo, né, das eleições ou dos desafios, fica à vontade. Bom, acho que o primeiro ponto a considerar é que um sindicato ele é uma estrutura muito simples, né? O que é um sindicato? O sindicato é um coletivo de trabalhadores que compartilham o mesmo espaço de trabalho, a gente chama de uma categoria, né? E esse coletivo de trabalhadores ele se auto-organiza, né? Para decidir, né, formas de melhorar suas condições de trabalho, qualidade de vida e também, obviamente, né, a questão salarial, já que ela é definitiva, né, e é a parte mais complicada e mais espinhosa, que é o fundamento, né, da sociedade capitalista, que é a contradição básica entre capital e trabalho. Então, nessa contradição básica entre capital e trabalho, as categorias de trabalhadores precisam ter suas formas próprias de auto-organização para poder, né, obviamente, reivindicar as suas demandas, né, e poder ter alguma força, já que elas não possuem o capital. Então, essa é uma questão básica. Está dando tudo certo aí? Não, o som parece estar um pouco baixo. Não sei baixo o som? Já melhorou? Melhorou aí? Melhorou? Ah, tá. Desculpa aí, gente, mas só que a gente recebeu uma mensagem aqui no WhatsApp de que o som estava baixo. Se o pessoal pudesse manifestar aí no chat, falar se melhorou. Já manifestaram? Tá, beleza. Obrigado aí pelo pessoal que escreveu. Então, o sindicato é uma estrutura muito simples, né? São coletivos de trabalhadores que se auto-organizam para defender o seu próprio interesse, né? E a melhor forma de fazer isso é no debate, olho no olho, em algo que é básico, né, na estrutura de todo sindicato, que é a assembleia, né? Então, uma diretoria, ela é muito menor, né, ela tem muito menos importância do que aquilo que se decide coletivamente nas assembleias, né?
Então, assim, acho que a gente não precisa repisar muito, né, Marcelo? Até porque em 2025 foi um ano muito desgastante para toda a categoria e para todos os filiados da Duemes, né? Também acho que a gente não deve esquecer algumas coisas que aconteceram, no sentido de que essas práticas não se repitam, né? Então, sempre que for preciso, a gente vai ter que relembrar o que aconteceu, né? E sempre, né, deixar esse registro também de uma memória coletiva do que aconteceu, para que algumas coisas não se repitam, né? Mas assim, que houve um aspecto até bastante traumático, houve no passado, diante de tudo que aconteceu, né? Mas de todo modo, assim, acho que para não se delongar demais sobre isso, acho que o que fica de lição, e que eu acho que também é o desafio para nós, enquanto diretoria, é de partir dessa premissa básica, né, de como funciona um sindicato, um coletivo tentando se auto-organizar e tomar decisões coletivas para melhorar sua qualidade de vida, suas condições de trabalho e seu salário. Né? Então, esse é um ponto fundamental. E a nossa responsabilidade enquanto diretoria é de fomentar, né, as possibilidades de que a base se expresse, né? Então, acho que coisas assim importantes que a gente vem fazendo aí desde setembro, por exemplo, é não tirar o protagonismo da Assembleia. Esses dias, né, eu sou secretário-geral, então eu sou responsável das atas e tal. Pelo menos uma assembleia por mês a gente vem fazendo, sabe? Mais de uma deu. Deu mais de uma. Deu mais de matemático, uma. você pegou a estatística certinho, né? Deu mais de uma assembleia, que eu acho que é difícil um sindicato que faz mais de uma assembleia por mês, né? Pois é, claro que a gente está num momento assim um pouco mais acirrado, que a gente tem uma janela de negociação com o governo até abril, né? Porque depois tem a lei eleitoral e vai nos impedir de conseguir alguns avanços no nosso plano de cargos e carreiras e na nossa tabela salarial, que hoje é o nosso grande foco. Então isso exige, obviamente, né, mais assembleias, mas para além até dessa questão salarial, a gente, né, enquanto diretoria, a gente tem um compromisso de chamar a base, né, para fazer a discussão dos grandes temas que nos interessam. Então a Luciana, que é a nossa representante do ANDES, falou, tem que discutir a reforma administrativa. Tudo bem, ano eleitoral, talvez os caras não vão tocar reforma administrativa esse ano, mas a gente tem que estar preparado, sabe? E criar momentos de discussão e de reflexão sobre isso, porque é ataque de todo lado, eles não param, né? Então ontem, por exemplo, no Paraná, lá agora começaram a atacar as cotas raciais na universidade. Mas isso não é assunto diretamente do sindicato. Olha, claro que é. Todos os avanços progressistas e que interessam a formação da classe trabalhadora dizem respeito diretamente ao nosso trabalho, né? Sim. Então, a Duemes, que é parte, né, uma seção sindical do ANDES, ela é um sindicato classista, né? Então, assim, há muitas lutas e muitas frentes, né? Como agora, por exemplo, um mês de conscientização também sobre o papel da mulher na sociedade, né? Dia Internacional da Mulher, dia 8, a luta contra a violência, contra o feminicídio, né? Então, quer dizer, são pautas fundamentais e que é fundamental que a categoria venha junto com a gente e participe, né? Sim. Então, por exemplo, a gente tem os grupos de trabalho, né? Foram criados agora. Foram criados agora e criados de uma maneira mais organizada e em acordo com as diretrizes também do ANDES, né? Que tem os grupos de trabalho nacionais. Nós temos feito reuniões com os aposentados, já fizemos 2 ou 3. Pois é. Os aposentados, quer dizer assim, a gente está falando do lado mais fraco, gente, porque essa é a nossa categoria, nós estamos com uma defasagem de 44,48%, né, do nosso salário desde 2014. Isso afeta todo mundo, mas tem aqueles que estão numa ponta e que são os mais prejudicados, né? Então você pega, por exemplo, a situação do professor contratado, né? A gente estava comentando um pouquinho sobre isso, assim, que o cara está ganhando bem menos do que a gente, né? E esse cara tá dando sangue ali pela universidade, na formação dos nossos alunos, né? Parece que eu, conversando com os fomos em Maracaju, né? Vamos fazer visita nas unidades. Sim. E em Maracaju, conversando com um convocado, eles me disseram que o salário deles foi desvinculado do salário do efetivo, que os aumentos são diferentes. Às vezes o aumento que a gente tem não incide no aumento deles. Um dado alarmante que a gente já pegou no começo da gestão, fomos atrás, 40% dos professores são contratados. Então, aí, se você pensar,
assim, 40% dos professores doutores da UEMS hoje ganham 7 mil, entre 7 e 8, dá menos de 7 mil, eu acho. 40 horas doutor. Uma grande, porque a pessoa fala assim, a UEMS tem um bom salário, mas você veja, quase metade dos professores, doutores, trabalhando 40 horas, ganham 7 mil. Que, na verdade, é o salário abaixo do mínimo do DIEESE. O salário mínimo do DIEESE é mais de 7 mil, né? E nós temos casos de professores doutores, nível 6, topo de carreira, que se aposentaram e o salário caiu para 7 mil na aposentadoria. 7, 8 mil. Então, assim, outra coisa da nossa gestão que é importante em termos de balanço, conscientizar a categoria dessa situação, né? Porque parece que isso não era divulgado, não aparecia. Então, é importante que as pessoas saibam dessa situação, né? A situação dos convocados, a situação do salário, porque você estava falando dos ataques, né? Eu acho que a gente tem que ter como horizonte de quem comanda, né? Como o Milei. O Milei é o horizonte, né? É quase eu sou você amanhã. Então, veja, nós temos que nos preparar para essa luta. Porque lá na Argentina, muita gente pergunta assim, como é que o Milei chegou, como é que um cara daquele chegou ao poder e se mantém ali, né? Mas uma das coisas foi não permitindo as atividades sindicais, calando os sindicatos, acabando com greve, com a possibilidade do sindicato, dos instrumentos de luta da classe trabalhadora se manifestar, né? Então é isso que nós estamos vendo aqui também. Esse desmonte do sindicato, né? Por exemplo, sindicato que não tem podcast, não usa essas armas, não se reúne, não faz um serviço muito mais de gabinete, de conversa e tal. Isso é um desmonte do sindicalismo. Porque o que é o sindicalismo, como você colocou? O sindicalismo não é a diretoria do sindicato. Não é um grupo de pessoas que sempre bate nessa tecla, que são bons negociadores, que sabem negociar. Se você tiver bons negociadores e acreditar que isso é suficiente, você não precisa do sindicato. O que é o sindicato? O sindicato é a mobilização da categoria. Né? São os 400 professores mobilizados, colocando faixa, panfletando, indo na assembleia e tal. É para isso que serve o sindicato. É essa força que pode barrar alguma coisa, mudar alguma coisa. Né? Então, a gente tem que ter esse horizonte. Até no último podcast eu falei, a questão não é só o problema dessa negociação salarial, porque o que vai vir aí, né, além, obviamente que o foco agora é a negociação salarial, mas nós temos que se preparar, exercitar o sindicato que está enferrujado, que nem faixa coloca, para uma guerra muito maior, né, que está por vir. Então eu acho que isso também é o trabalho que nós iniciamos como nova gestão, um balanço, né, está ligado a isso também. E às vezes, assim, a nossa categoria, né, de professores, mas até diria especialmente de professores de ensino superior, às vezes a gente acredita que a gente pertence a um segmento, né, da sociedade ali de classe média, que só por executar o seu trabalho bem feito você vai ser reconhecido pelo patrão. Acho que é importante dizer isso, sabe? Poxa, a gente contribui com o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, então a UEMS, né, está realizando o seu papel social, está formando para o mercado de trabalho, está ajudando o Estado a se desenvolver. Logo, por realizarmos bem o nosso trabalho, nós seremos reconhecidos pelo patrão, nós seremos reconhecidos pelo governo. Eu acho que o sindicato ele tem um papel, na medida em que as pessoas começam a participar, entender o que está em jogo nas relações de classe social e nas contradições entre capital e trabalho. O sindicato tem um papel de desfazer essas fantasias. Sim. Sabe? Então, assim, desfazer a fantasia de que nós, professores de ensino superior, nós somos uma certa categoria privilegiada de classe média e que só por realizar um bom trabalho a gente vai ser reconhecido pelo governador. Foram 20 bilhões de renúncia fiscal do governo Riedel, desde o seu primeiro ano de governo,
renúncia fiscal, onde mais de 50% dessa renúncia foi direcionada diretamente para o agronegócio. Então, por exemplo, ICMS foi retirado para caminhão de soja, que estava transportando soja. Então, os caras já têm Lei Candir, né? O ICMS é o dinheiro que vem para a gente. Tem um plano safra, né, que dá juros baixíssimos aí para os caras investirem no agro e tal. Ainda vem um governo, né, e patrocina uma renúncia fiscal de 20 bilhões. Sabe qual que é a estimativa que o Diese, né, passou para nós aí recentemente? É que nesse último quadrimestre, talvez o governo tenha 500 milhões só de gordura para gastar, né? Estou usando gastar aqui entre aspas, com serviço público aqui no estado agora, 500 milhões. O que é 500 milhões perto de 20 bilhões de renúncia fiscal? E aí o governo, né, foi... Só com advogado o Banco Master gastava 200 milhões, parece. Você vai vendo, cara. E aí, né, a gente está em conversa com o governo se escuda, esse foi o decreto do Eduardo Riedel, do nosso governador, em agosto do ano passado, o governo se escuda nos instrumentos neoliberais de organização do Estado, que é a lei de renúncia, a lei de improbidade administrativa. Fala, olha, gente, eu estou aqui no limite prudencial, eu não posso gastar mais com vocês aqui, porque senão eu passo ali daquele limite prudencial e vai resultar numa improbidade administrativa. Então, não posso fazer isso. Claro que ele atingiu o limite prudencial, renunciando, né, receita da ordem de 20 bilhões, é claro que não vai sobrar para os servidores públicos, né? Então, olha só, esse é um cenário muito simples e fácil de ser compreendido, mas para isso ser compreendido, a gente tem que se ouvir, nós temos que conversar. Por que não tem dinheiro para o professor da UEMS? Por que o orçamento da UEMS cresceu bastante nos últimos anos e o nosso salário, a gente acumula um déficit de 44%? Quais são as prioridades, né? Se a gente não entender a questão de classe que envolve o problema do orçamento e que posição a gente ocupa nessa relação de classes, né, nessa contradição básica entre capital e trabalho, ou seja, acumulação de capital aqui no nosso estado, especialmente pelo agronegócio, e o trabalho nosso cada vez, né, mais arrochado, mais, né, acochado por essa política, se a gente não entende esse cenário, a gente pode ficar escutando conto de fadas aí, de que, olha, vamos tratar bem o governo, né? Vamos ser amigos. Não coloca faixa. O governo reconhece o trabalho de vocês. Não coloca cartaz, UEMS, não coloca né? faixa. A UEMS é muito prestigiada, então, gente, por favor, né? Esse é o nosso papel, né? Enquanto não é ser o dono da verdade, mas é produzir um debate sério com a categoria, para que a gente vá às causas do problema e possa tirar uma posição coletiva a partir disso. Vomir, nós vamos ter que... Acabou já, né? Não, é porque nossa equipe técnica tem outros trabalhos aqui. A gente atrasou para começar e acabou... mas, olha, se você puder vir aqui toda quinta-feira, seria bom, cara. Só com um aumento agora do reposição se puder salarial, vir toda quinta-feira, seria bom. Você levantou, antes de terminar, só para terminar, você levantou questões aqui que daria mais uma meia hora aí. Mas essa questão eu acho que dá para colocar de modo bem simples, né? Você está na negociação salarial. Tem dois lados na negociação. Isso é uma coisa que é simples, que as pessoas parecem que não entendem, né? Tem dois lados na negociação. Sim. E quando você vai negociar, eu acho que... lados opostos, né? Dois lados opostos. Tem dois lados. Quando você vai negociar, eu penso que o governo talvez respeite mais quem é a oposição. Pode não gostar, mas respeita mais quem é a oposição do que quem vai, passar a mão na cabeça. Porque numa negociação, você vai negociar, você vai, sei lá, vender alguma coisa para alguém. Um cara tá do lado, o outro tá do outro. Não adianta você ir lá e falar pro cara, olha... Não, você vai ter que apresentar a sua coisa, ele vai apresentar a coisa dele, vai ter um embate para se chegar numa negociação. São dois lados. Essa é a ideia do que você está falando de classe. Sim, é uma ideia simples, uma ideia básica, simples de entender. Só que as pessoas, eu acho que tem um certo fetiche. Aí a pessoa quer se sentir não no lado de cá, mas de alguma maneira do lado de lá, porque eu acho que é mais bonito, que é mais, sabe? Mas isso é um fetiche.
Porque se você olhar simples, uma pessoa simples entende que uma negociação tem dois lados, e são as forças que estão ali. E quando a gente está negociando com um agente político, né, no contexto da política brasileira, é óbvio que o sindicato tem que se mobilizar e tem que mobilizar a categoria no sentido de produzir alguma forma de pressão, de cobrança pública, porque a linguagem que os políticos entendem é a linguagem que envolve um custo político. Sim. Então, se você não cria um custo político, né, para os agentes, né, que estão ocupando interinamente, né, cargos públicos, né, como representantes políticos, você não é capaz de fazer isso, dificilmente você vai conseguir qualquer coisa, né? Isso não quer dizer que nós somos, né, intransigentes e que a gente... Muito pelo contrário. Ao contrário, nós estamos visitando os gabinetes, né, fizemos reunião com a Comissão de Educação da Assembleia, estamos conversando também com lideranças do governo, e a gente vai ter uma nova rodada de conversas agora no início de março, e o que a gente aguarda de concreto é uma contraproposta do governo diante do que a gente apresentou e que vocês já sabem, né? O Marcelo vem falando disso nos podcasts. Então esse é o ponto, né? Pedir o empenho de todo mundo aí para, né, vir conosco, né? Uma diretoria sozinha não faz verão, né? Não é nada. Então a gente precisa da categoria unida e construir juntos aí um sindicato forte para a gente ter não só um salário digno, né, mas também condições de trabalho. Acho que a gente precisa falar disso, inclusive condições de trabalho do professor na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e também qualidade de vida, né? É por aí, né? Então tá bom, nós temos que terminar, já estouramos todo o tempo aí. Obrigado a todos a audiência e até a semana que vem com mais um podcast aí. Valeu, gente. A do Emes em Pauta.